Oi gente, eu sou Karina e esse é o meu canal. Como já virou uma tradição nesse canal, todos os domingos eu lanço um vídeo falando sobre algum livro que eu li. E eu terminei de ler um livro agora, que foi muito impactante, então quis gravar rapidinho, antes de perder um pouco, antes de que essa experiência se esvaísse. O livro que eu acabei de ler chama O Caminho de Casa, da escritora ganense-americana Yadiasi. Eu tenho certeza que é desse jeito que pronuncia o nome dela? Não tenho, porque a gente não é acostumado com nomes africanos, então tô pronunciando do jeito que eu acho que é, né? Então vamos esperar que esteja certo. Esse livro, ele conta a história de duas irmãs. Porém, essas duas irmãs nunca se conheceram. Elas sabem da existência de uma e da outra, mas elas nunca se cruzaram, elas nunca se conheceram. Elas sabem que elas são filhas da mesma mãe. Isso já é interessante, porque a história é contada a partir de duas mulheres e o importante dessas duas mulheres é a ligação com a mãe e não com o pai, né? Que a gente vive nessa sociedade mais paternalista. A ligação delas é através da mãe. E elas nunca se conheceram. E o livro começa em meados do século XVIII, ali em 1750 mais ou menos, e acompanha os descendentes dessas duas mulheres ao longo dos séculos, até o começo dos anos 2000. Então são mais de 250 anos que a história é contada, e é contada através dos descendentes delas. Os capítulos não têm número, eles têm nome. Então, cada capítulo tem um nome e cada capítulo fala primeiro começa com cada uma delas e depois de cada um dos descendentes delas. E, assim, eu já li, eu acho que 1 ou 2 livros que tem isso, né, de contar a história de uma família e tal. Mas a experiência de leitura desse livro é totalmente diferente, porque, como eu disse, cada capítulo fala de um descendente especificamente de cada um dos delas. E assim, não dá pra explicar muito bem a experiência de leitura que eu tive. Só vou falar um pouco mais do plot do livro mesmo. Começa na África, né, em Gana. Na época ali, já 1700, já tá tendo a escravização, né, a venda de escravos. Então fala bastante da questão dos próprios africanos escravizarem negros de outras tribos, e isso é algo muito importante no livro, né? Então você tem uma das irmãs que é escravizada e a outra que continua em Gana. Então uma delas é mandada para os Estados Unidos e a outra continua lá, e esses descendentes mostram a vida de quem continuou na África, em Gana, e de quem foi para os Estados Unidos. E é um livro muito forte, é um livro muito marcante. A maneira que ele é escrito, assim, apesar de você não acompanhar um personagem ao longo das 400 páginas, né? Você acompanha muitos personagens. E parece que você não vai criar uma identificação, não vai criar um vínculo, né, com os personagens, porque fala 10 páginas é um, 10 páginas é o outro, mas você cria essa identificação e você vai criando aquela ligação, o pai dele é esse, o avô é aquele. E assim, a experiência de leitura é muito rica. Teve um capítulo que eu fiquei assim muito descontrolada, eu tive que parar de ler porque eu fiquei muito agitada assim com o capítulo, que é o capítulo do Kojo, que foi um capítulo que me deixou, que pra mim foi muito marcante, assim, acho que eu nunca vou esquecer desse personagem. Eu tenho muita dificuldade com o nome de personagens em livro, mas esse nome desse personagem e a história dele, principalmente, nossa, me marcou muito. Então esse livro é um livro muito bom, é o primeiro livro dessa autora, e ganhou prêmios como livro de estreia e tal em 2017. É um livro muito, muito, muito bom, eu recomendo muito. Se você tá aí se sentindo desincentivado porque é uma mulher negra falando de África, dos Estados Unidos, não se sinta desmotivado por isso, porque o livro é muito rico, os personagens são muito bem construídos, os personagens são muito ricos. Os dilemas que cada um deles vive, apesar de serem vários personagens, são vários dilemas diferentes. Vale muito a pena ler. O livro fala dessa questão da escravização de africanos por africanos, né, de tribos africanas que escravizavam negros de outras tribos, e é muito importante que ele fale sobre isso, mas também é importante que você estude um pouquinho sobre isso para não sair repetindo coisas que candidatos a presidente falam, né? Então eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo para entender isso um pouco melhor. E o livro também dá para explica e fala sobre isso de uma forma que dá para entender as circunstâncias, né, o contexto histórico disso. Então, mas vou deixar um link aqui de um texto bem interessante sobre esse assunto também, para se entender um pouco melhor sobre esse assunto. Então o livro não passa batido por isso, né? Todo mundo, essa questão de nuances, né? Não existem só heróis e vilões, todo mundo tem
tem as duas partes, nosso yin e yang estão ali sempre lutando, não é mesmo? Então eu recomendo muito esse livro. O Caminho de Casa é o livro de estreia dessa autora ganense americana. Recomendo muito, leiam e depois contem qual foi a experiência de vocês de leitura, porque eu gostei muito, tá bom? Então é isso, se inscrevam nas minhas redes sociais, se gostaram desse livro, deem um joinha, compartilhem. E é isso, até a próxima semana. Tchau!